O tema da aula é humanização na UTI. Gente, quem não conhece aquela famosa frase que diz assim: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, essa frase é bastante conhecida e a gente insere nesse contexto da UTI porque se encaixa perfeitamente. Então, esse pensamento, ele deveria nortear as relações humanas, principalmente de quem se propõe a cuidar, que somos nós, profissionais da área da enfermagem, enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem. Então, o aprimoramento dessas relações, ela sempre foi uma questão central em qualquer área de relações entre essas pessoas. Então, unir o comportamento ético do profissional, conhecimento científico e técnico, a compaixão é o objetivo quando a gente se fala em humanização. Então, nas UTIs, setores, né, tão importantes dos hospitais, esse tema ele toma uma enorme relevância, porque os pacientes eles se encontram em uma maior situação de fragilidade, né, uma vez que ali estão por se acreditar que a saúde deles careça de o quê? De maiores cuidados, né? É uma unidade de terapia intensiva. Então, já agredidos pela situação, esses pacientes, eles se sentem desamparados, se não puderem contar com a proximidade dos profissionais de saúde, que somos nós, e também de seus familiares, né? Com esclarecimentos sinceros e honestos sobre a questão da sua situação, né? O seu estado de saúde. Essa percepção de fragilidade e abandono são fundamentados em um passado que não é muito distante de um comportamento de grande parte dos profissionais de saúde, que nós profissionais temos uma fama de estar o quê? Ligados no automático. A gente tem nossas ações baseadas em quê? Realização de tarefas, né? A gente ignora a questão dos aspectos emocionais dos pacientes, dos seus familiares. Então, a gente acaba por violar os direitos deles, a dignidade deles. Então, a gente tem que mudar essa situação. Então, a fragilidade emocional que é instalada, né, por essa doença desse paciente que está na UTI e medo da morte era agravada por um ambiente sem janelas. Então, antes as UTIs, elas não tinham janelas. Não é à toa que essas unidades de UTIs, elas foram e ainda são consideradas por grande parte da sociedade como locais de morte e de sofrimento. Hoje em dia que está mudando mais essa situação, mas antes era um ambiente mais pesado que não era visto de uma forma tão boa. Outra dificuldade nessa relação dentro dessa terapia intensiva, né, dessa UTI, por mais estranho que possa parecer, foi a questão da implementação, né, do incremento da tecnologia, porque com esse incremento, com essa implantação, né, da tecnologia, embora com certeza, claro, é necessário, são apenas priorizadas as variáveis biológicas do paciente, né, ou seja, para cuidar do corpo dele, da saúde dele. Então a gente acaba por esquecer de aspectos psicológicos do paciente, né, e dos seus familiares, aspectos religiosos, aspectos sociais. É óbvio que os pacientes, eles precisam de aparelhos, de tubos, de monitores, mas também necessitam de uma medicina de atenção e de carinho. Por isso que a gente tem que humanizar. A gente fala de humanização na forma geral, na área da saúde. Qualquer setor, qualquer ambiente, qualquer unidade que for da área da saúde. Mas como a gente está na disciplina de UTI, a gente faz um enfoque em relação aos pacientes que estão na UTI. Porque simplesmente muitos profissionais ignoram o fato de que o paciente está na UTI, está inconsciente e não consegue ouvir. Não, gente, tem muitos relatos de pessoas que estão lá entubados, estão lá aparentemente inconscientes, mas que lembram de muita coisa quando voltam do coma, por exemplo. Eles lembram os comentários que os profissionais falavam na frente deles, eles lembram, né, o que acontecia naquela sala. Então, assim, é algo que a gente deve prestar bem atenção e ter cuidado ao se trabalhar num setor desse e se comunicar, né, com outros profissionais perto do paciente ou até com o próprio paciente. Então, a humanização na UTI, ela é compreendida no processo de cuidar do paciente como um todo, envolvendo o contexto familiar e o contexto social. Humanizar tem um conjunto de medidas que engloba a questão do ambiente físico, do cuidado dos pacientes e seus familiares e as relações entre a equipe de saúde.
Então, gente, humanizar o ambiente é pensá-lo do ponto de vista integral, avaliando a questão não só das tendências do mercado, que vai suprir as necessidades funcionais e estéticas daquele ambiente de UTI, mas também ter um olhar empático quanto às consequências fisiológicas nos ocupantes, né, daquela UTI, o paciente, os profissionais, os familiares, né, no horário de visita. Será que esse ambiente é um ambiente agradável? Será que esse ambiente é acolhedor? Será que esse ambiente proporciona, né, um momento de conforto para todos nós envolvidos nessa UTI? Então, esse fator que torna imprescindível avaliar o local da UTI a partir de aspectos que promovam o quê? O bom desenvolvimento da vida e elementos que contribuem para a saúde das pessoas. Então, até nós, profissionais de saúde, se a gente não tem um ambiente legal, adequado, a gente pode se prejudicar fisicamente e psicologicamente. Então, a gente tem que oferecer conforto para o paciente, para nós mesmos, profissionais de saúde, e para os familiares nos momentos de visita. Porque a gente sabe que o TI, a gente não pode, né? Os acompanhantes, eles não podem ficar com o paciente lá dentro. Tem apenas os horários de visita, que são apenas, dependendo do hospital, no máximo 1 hora o horário de visita dos pacientes. Não pode deter, né, o acompanhante lá por mais do que 1 hora. Então, é algo muito rápido, mas que a gente deve tentar ao máximo proporcionar um ambiente mais favorável de conforto para todos. Em relação a os cuidados dos pacientes e seus familiares. Então, a unidade de terapia intensiva, a UTI, ele é um ambiente onde se encontram pacientes em estado crítico, como a gente já sabe, viu na primeira aula, que necessita de quê? De uma assistência qualificada e especializada, com monitoração tecnológica, né, que é 24 horas por dia, capaz de tornar o cuidado eficiente. Então, essa hospitalização, gente, em UTI, ela pode acarretar alterações psicológicas e sociais ao paciente e à família. Portanto, esse cuidado holístico, ele deve incluir também a questão do cuidado acolhedor com a família, né? Por isso esse tópico da família. A gente vai resgatar também a questão do conceito de bem-estar biossocio-psicoespiritual, tanto do paciente quanto da família também, né, dos familiares do paciente. Então, essa permanência de um indivíduo em uma unidade de cuidados intensivos, ela pode ser, para ele e para a sua família, a experiência mais importante da vida, né? Porque ele pode sair dali por um milagre, ele pode sair dali bem, né? As pessoas podem achar, ele vai morrer, ele não vai sair dessa. Mas eles podem passar por uma experiência importante de sair dali e ver que tudo aquilo valeu a pena. Então, o sentimento de medo, de melancolia e desconforto, ele resulta em dúvidas para os pacientes e os familiares. Porque para eles, gente, a UTI é um local de risco e de morte. Nós, profissionais, a gente sabe que nem sempre quem vai para a UTI é porque está morrendo, nem sempre. Mas quem não é da área da saúde já pensa, já tem isso historicamente, né, socialmente, ali no meio de vida. Então, dessa forma, percebe-se que a necessidade, né, de esclarecer que este é um local de grande importância para a recuperação da doença. Por isso que a gente tem que ter um diálogo com o familiar e com o paciente. Então, sabendo que humanizar é cuidar do paciente como um todo, envolvendo o contexto familiar, social, respeitando seus valores, as esperanças, os aspectos culturais e preocupações também de cada um, gente. Humanizar também ele vai implicar em estabelecer uma comunicação clara que ofereça, né, segurança e que conforte os familiares dos pacientes internados na UTI. Então, diálogo é tudo nessa questão de humanização na UTI. Os profissionais, gente, de enfermagem, eles devem estar preparados para atuar junto com o paciente, com o familiar, no sentido, no caso, de minimizar os efeitos e os transtornos que são decorrentes dessa hospitalização na UTI. De todos esses fatores que eu falei agora, dessa questão do medo, da melancolia, etc. Então, é necessário considerar que os familiares eles são afetados de várias maneiras. Questão de alteração do papel social dele, da questão também da incerteza, da condição futura do paciente, da família, a perda de controle emocional que acontece muito, a permanência, né, em um ambiente desconhecido,
que antes ninguém teve experiência com algum parente em UTI, constrangimentos e também a questão do medo da perda, né? Que esse é o pior de todos os sentimentos, é o medo do morrer, o medo da perda. Desculpa, pessoal, inventam de ligar logo no horário da aula. Enfim. E essa questão das relações entre a equipe. A humanização entre a questão da equipe de saúde, ela deve permanecer como uma diretriz transversal, que vai favorecer o quê? A troca de saberes, o diálogo entre os profissionais, o trabalho em equipe e consideração, né, aos desejos e interesses dos diferentes protagonistas do campo de saúde, médico, enfermeiro, técnico, psicólogo, nutricionista, todos eles. Então, todos esses profissionais, eles devem ter uma boa relação para, assim, atender de forma humanizada os pacientes e também os familiares.